Você tem dúvida em relação a procurações nas assembleias do seu condomínio? Se as procurações precisam ter firmas reconhecidas? Qual o limite de procurações? Essas e outras perguntas nós vamos responder logo após a vinheta. Acompanhe esse vídeo. Um assunto que causa muita polêmica nas assembleias dos condomínios diz respeito às procurações. Muitos condôminos, muitos condomínios têm enormes dúvidas em relação à utilização das procurações nas assembleias dos condomínios. Então vamos lá. Essas dúvidas elas costumam surgir geralmente quando algum morador, algum morador, síndico, conselheiro, ele acumula diversas procurações e acaba causando aí um certo constrangimento, uma certa estranheza no condomínio, ou então quando essa assembleia tem lá no seu edital assuntos que são delicados para aquele condomínio, para aquele convívio, aprovações de taxas extras, votações são decididas através de procurações, e aí alguns condôminos se sentem incomodados em relação a isso. Então vamos falar um pouco sobre procurações de uma forma geral. Primeiro que a utilização de procurações ela é totalmente válida. Isso é uma norma prevista no Código Civil brasileiro, então o condomínio ele não pode e não tem como proibir a utilização das procurações em assembleias do condomínio. Ele não pode exigir que o condômino se faça lá de corpo presente. Impedir que procurações sejam utilizadas não é uma questão válida, isso não deve nem ser cogitado. Porém, o condomínio, na sua convenção, ele pode sim estabelecer alguns limites e algumas regras. Isso tudo de acordo com a lei. O Código Civil estipula que a procuração ela pode ter firma reconhecida obrigatoriamente, ser exigido que, ao invés de uma assinatura normal sem firma reconhecida, pode-se exigir que a procuração possua firma reconhecida em cartório do condômino que está outorgando os poderes. Para isso, essa definição precisa constar lá da convenção do condomínio. Então, se a convenção do seu condomínio não estabelece, ela é omissa quanto à obrigatoriedade ou não de firma reconhecida nas procurações, então a Assembleia dos Condôminos não poderá exigir que as procurações utilizadas tenham que ter firma reconhecida para ser aceito. Uma outra questão diz relação a número de procurações. Então, assim, às vezes alguns condôminos, eles reúnem ali 20, 30 procurações, recebem 20, 30 procurações, e quando eles chegam na reunião, eles acabam, aquela única pessoa, decidindo tudo, tendo o poder de decidir tudo, porque ela é a maioria e ela tem o maior número de votos. Essa também é uma questão que costuma causar muito constrangimento, muito problema. Existem duas correntes jurídicas. Uma que entende que a limitação do número de procurações que cada procurador pode receber, isso é possível de ser definido na convenção do condomínio. Essa é a corrente majoritária. Existe uma outra corrente minoritária, que não é a maioria, que acha que não se pode limitar o número de procurações. Nós somos do entendimento, de acordo com a corrente majoritária, que a convenção do condomínio pode sim limitar o número de procurações para cada procurador. Agora, mais uma vez, isso deve estar previsto na convenção. A Assembleia não pode ali no momento tomar a decisão de querer limitar para 3, 4 ou 5 procurações. Isso precisa ser uma decisão que está na convenção do condomínio. Outro ponto que também costuma
gerar muitas dúvidas e muitos questionamentos é quanto à pessoa que está recebendo a procuração, o que vai se utilizar dos poderes, o procurador. Muitos condomínios, existem as figuras do síndico que capta essas procurações. E aí ele acaba votando, às vezes, chegar ao cúmulo de o síndico com várias procurações votar na sua própria reeleição, por exemplo, ou votar em outros assuntos que são de interesse dele mesmo, como a aprovação de contas e outros itens que ele tem interesse de aprovar, uma taxa extra, por exemplo. Também não existe nenhuma questão legal, apesar de ser uma questão imoral, diria até antiética, mas não é ilegal. Mas a convenção do condomínio pode sim proibir. A convenção do condomínio pode estabelecer, como existem muitas que estabelecem, que o síndico e o presidente do conselho fiscal ou que funcionários do condomínio, por exemplo, não podem receber procurações, não podem representar outros condôminos nas assembleias com poder de voto. Então essas são algumas questões sobre procurações de assembleias. Espero que você tenha esclarecido um pouco, aberto um pouco sua cabeça sobre essas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, manda pra gente aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo e até a semana que vem.